Olá, eu sou o Gustavo e hoje meu grupo vai apresentar um tema que é recorrente e banalizado, que são as explorações, desigualdade e formas de resistência na sociedade capitalista. E o mais importante, como esses grupos resistem a formas de exploração e desigualdade produzidas pelo capitalismo e o patriarcado. As análises foram feitas a partir dos filmes As Sufragistas, Tempos Modernos e O Preço do Amanhã. Boa tarde, eu sou o Luiz e vou apresentar algumas cenas do filme As Sufragistas que se conectam diretamente com o tema do nosso trabalho. A primeira cena que o nosso grupo selecionou é a cena em que o marido de Maud proíbe ela de lutar. Nessa cena, a opressão deixa de ser apenas institucional e aparece dentro de casa. O comportamento do marido demonstra o que Weber definiu como dominação tradicional, que se baseia na ideia de que o homem possui uma autoridade natural sobre sua esposa. E ao tentar controlar Maud e limitar sua participação política, ele reforça como o patriarcado atua como sistema de poder naturalizado socialmente. E a cena mostra que a opressão contra as mulheres não é só pública, mas também cotidiana e íntima. E a última cena é a cena da morte de Emily Davidson na corrida de cavalo. A cena da morte de Emily é o ápice dramático e simbólico do filme. Ela entra na pista e é atropelada pelo cavalo do rei. É um sacrifício que se transforma no símbolo mundial da luta sufragista. A sua morte escancara a violência institucional e o silenciamento imposto às mulheres. É um momento que traz visibilidade internacional à causa e demonstra que, muitas vezes, apenas ações radicais conseguem romper com a indiferença social. Bem, eu vou falar sobre tempos modernos. Primeira cena: Chaplin colapsa na linha de montagem. A cena em que Chaplin sofre um burnout mostra a total desumanização do trabalhador na fábrica. Ele é engolido pelo ritmo mecânico, repetitivo e acelerado, até não suportar mais. Marx descreve esse processo como alienação. O trabalhador perde sua autonomia, seu tempo e sua criatividade, tornando-o apenas uma extensão da máquina. A cena sintetiza a crítica ao capitalismo industrial e à perda da individualidade em meio ao processo produtivo. Segunda cena: máquina alimentadora e aceleração absurda do trabalho. Nessa cena, a máquina que tenta alimentar Chaplin enquanto ele trabalha representa a tentativa capitalista de maximizar a produtividade a qualquer custo. A tecnologia não é usada para melhorar a vida das pessoas, mas para garantir que o trabalhador perca cada segundo possível de descanso. Chaplin vira literalmente uma peça da engrenagem. É uma metáfora clara do capitalismo que explora até o limite físico e emocional dos trabalhadores. Cena 1. Essa é uma das cenas mais impactantes do filme porque a mãe ela morre nos braços do filho dela. Porque antes que ela possa alcançar ele, a minutagem dela acaba. Então ela morre nos braços do próprio filho. O filme ele transforma o tempo em moeda. Então ele meio que escancara de forma literal a desigualdade social extrema. Quem tem tempo vive e quem não tem morre. Isso critica o capitalismo neoliberal, onde a desigualdade e a falta de recursos básicos são tratados eles são tratados com naturalidade por essas pessoas, principalmente pelas pessoas de classe mais alta, porque elas acham que é assim que o mundo tem que ser. Outra cena que a gente escolheu falar sobre o filme O Preço do Amanhã é a cena onde o pai recusa 1.000 horas ao povo, mesmo com a vida da própria filha em perigo. Aqui a gente vê a lógica mais cruel do acúmulo capitalista, porque mesmo com a própria filha em perigo, ele decide não ajudar, ele decide que manter o sistema que o beneficia, aliás, é mais importante do que a vida da filha dele e de outras pessoas, porque ele decide simplesmente não liberar mais 1.000 horas ao povo para não, não salvar mais vidas inocentes, entendeu? Isso é um simbolismo bem direto à forma que o capitalismo funciona. Porque o lucro e o benefício e o controle valem mais do que vidas humanas. O recado é bem claro, né? É melhor que morram do que mudem o sistema. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Comparação entre os filmes. O que eles têm em comum? Os três filmes mostram sempre a mesma estrutura: um grupo dominante, seja a elite econômica, o patriarcado ou o Estado, e um grupo explorado, como trabalhadores, pobres ou mulheres. A desigualdade aparece mantida por mecanismos sociais e institucionais que impedem mudanças profundas. Assim,
Cada filme evidencia de forma própria como essas estruturas moldam a vida e limitam a resistência dos grupos oprimidos. O que cada um mostra de diferente sobre o mesmo tema? Os 3 filmes ilustram níveis diferentes de resistência. Resistência máxima, o preço do amanhã. Quebra explícita do sistema, revolução ficcional que redistribui o tempo. Resistência mediana, as sufragistas. Resistência realista e histórica, avanço parcial. Elas espalham a causa, sofrem, mas geram mudanças futuras. Movimentos sociais e organizados. Resistência simbólica, tempos modernos. Não há uma revolução dentro da narrativa. A resistência está no filme em si, como crítica à sociedade industrial. A obra serve como denúncia para o público, incentivando a reflexão social. Isso é coerente com a sociologia do trabalho na época. A classe operária ainda não tinha organização política consolidada em massa nos Estados Unidos. Acreditamos que os 3 filmes mostram como os sistemas econômicos e sociais criam mecanismos de exploração e que tiram a liberdade de grupos considerados menos valiosos. Ou seja, a desigualdade não é natural, e sim criada por esses mecanismos. Mostram também como a resistência tem diversas intensidades, dependendo das condições históricas, da consciência de classe ou até da real possibilidade de mudança. Ou seja, concluímos que a resistência surge quando a população percebe a injustiça. Então é de extrema importância que obras, filmes como esses, que escancaram essa incoerência do sistema, existam e sejam criados cada vez mais. Para que o corpo social perceba, crie consciência e assim rompa o que Weber chama de obediência automática à ordem estabelecida. Em O Preço da Manhã, Tempos Modernos e As Sufragistas, vimos que a desigualdade muda de forma, mas não de essência. Para Marx, o que une esses mundos tão diferentes é a exploração, seja pelo tempo que falta, pelo salário que não basta ou pelo direito que não vem. Para Weber, o que impede a real mudança é a força da dominação, burocrática, econômica, patriarcal, que faz parecer natural aquilo que foi feito para criar privilégios. E como Durkheim diria, toda sociedade cria normas que moldam comportamentos, que limitam quem pode viver plenamente e quem deve obedecer. Mas cada filme mostra que a resistência começa justamente quando essas normas deixam de fazer sentido. E assim, os 3 filmes revelam o mesmo princípio sociológico. Quando a desigualdade se naturaliza, a resistência se torna necessária. E quando alguém ousa resistir, toda a sociedade é obrigada a se olhar no espelho.